Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Ministério da Justiça anuncia medidas para punir redes sociais que não retirarem do ar conteúdo com ameaças a escolas. As plataformas serão inclusive obrigadas a compartilhar dados para identificar suspeitos de crimes sob o risco de serem banidas no Brasil. E você vai ver também. Presidente Lula e comitiva presidencial chegam a Xangai, na China. O primeiro compromisso será a posse de Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. Cerca de 80 militares comparecem à Academia da PM em Brasília para prestar depoimento sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Vendas no varejo crescem quase 4% em janeiro na comparação com dezembro. É a maior variação para o mês desde o início da série histórica, em 2000. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O centro de São Paulo tem sofrido com a degradação espalhada pelo fluxo de usuários de drogas. Muitos comerciantes estão fechando as portas na região devido ao crescente número de roubos e furtos e a queda no faturamento. O presidente da Associação Pró Campos Elíseos Melhor mora na região central de São Paulo há 22 anos. Ele mostra para nossa equipe o que vem causando tanto medo aos moradores e comerciantes. Aqui era um mercadinho de delivery. De tanto arrombamento, você vê a porta remendada, né? De tanto arrombamento, eles mudaram. Entregaram o ponto. No último dia 7, uma multidão invadiu uma farmácia também no centro da capital. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o estabelecimento é saqueado. Os crimes cometidos por usuários de drogas assustam. Esses cadeados aqui, eles roubam também. Os ferrolhos dos cadeados. Eles roubam isso também. Tudo que é metal, eles roubam. Em poucos dias nessa rua, 20 lojas fecharam as portas. O restaurante foi na semana passada. O supermercado ainda estava funcionando, mas os bandidos furtaram os cabos de energia e ele está fechado há uma semana. Aquela loja ali, ela não conseguiu abrir hoje porque não conseguiu abrir as portas que eram acionadas por energia elétrica e os cabos também foram furtados. E ali funcionava uma empresa de tecnologia com 700 funcionários. Alguns continuam trabalhando, fazendo home office e a maioria foi demitida. E agora, por último, este prédio residencial teve também os cabos de energia furtados. Não tem força. Vou cortar o cabo, o meu quadro de luz é aqui dentro. Na lanchonete que o Edwilson gerencia, eles tiveram que mudar até o horário de abertura para evitar roubos. A gente mudou até o horário de abrir, abrindo um pouco mais tarde. Sempre orientando as pessoas que chegam, os clientes, não ficar com o celular à mostra lá na rua ou na porta do estabelecimento. Tem muito cliente que reclama, como a gente depende aqui também muito do hotel e da hoteleira, o pessoal não está vindo mais por causa dessa onda de criminalidade. Formada por dependentes químicos e traficantes, a Cracolândia nasceu nos anos 90. Um problema antigo na região central de São Paulo e difícil de controlar. São mais ou menos uns 200 usuários saindo da Conselheiro Nébias para a Rua Vitória. Duas das ruas mais movimentadas do comércio aqui do centro de São Paulo. Dali, eles não sabem para onde ir e a polícia fica acompanhando de perto esse fluxo. A Cracolândia hoje não é só uma questão de saúde, é uma questão de segurança pública também, porque coloca em risco a vida deles, a vida dos moradores, a vida dos comerciantes e de pessoas que transitam pelo centro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que no primeiro trimestre deste ano, mais de 1.800 criminosos foram presos ou apreendidos no centro da capital, aumento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado. Também em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana argumenta que a Guarda Civil Metropolitana realiza patrulhamento comunitário e preventivo na região central 24 horas por dia. 28 pessoas foram presas em 7 estados brasileiros acusadas de integrar uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. A ação da Polícia Federal apreendeu mais de 2 milhões de reais e contou com o apoio da Interpol. Um dos principais alvos era o irlandês Sverre Thor Gunnarsson. Ele é apontado como um dos líderes da organização criminosa de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa em que ele morava em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.
A ação contou com o apoio da Interpol, a Polícia Internacional e da Polícia da Islândia. A quadrilha agia vendendo drogas, tanto no Brasil como em outros países. O dinheiro era lavado comprando e construindo imóveis. Além do Rio de Janeiro, a operação acontece em mais 9 estados, entre eles São Paulo, Santa Catarina e Bahia. Essa organização criminosa ela é muito peculiar porque ela vende toda espécie de droga, ela não tem uma droga que ela tenha uma especialidade, ela vende, são negócios, né? Então vende maconha, vende cocaína, vende sintética e vende haxixe. E vende tanto em pequenas quantidades como em grandes quantidades. Em Niterói, região metropolitana do Rio, os agentes encontraram um laboratório para cultivo de drogas. Em Jacarepaguá, na zona oeste da capital, foram apreendidas drogas, armas, munição e dinheiro. Um homem foi preso em flagrante. Em Santa Catarina também houve apreensão de dinheiro, joias e celulares. Foi lá que as investigações tiveram início, com a prisão de 7 pessoas. Na época, os agentes também encontraram essa embarcação em Pernambuco, com 4 toneladas de haxixe. A Polícia Federal realizou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas. Os bens retidos na ação podem superar 150 milhões de reais. Os acusados podem pegar mais de 40 anos de prisão. O Ministério da Justiça publicou uma portaria nesta quarta-feira para obrigar as redes sociais, as plataformas, a retirar as postagens que fazem apologia à violência nas escolas. As empresas que desobedecerem serão punidas e punidas duramente. A repórter Maria Ferreira tem os detalhes. Maria, boa noite para você, em primeiro lugar. E depois, que caminho o governo encontrou para regulamentar e para combater esse tipo de conteúdo de ódio, conteúdo ilícito nas plataformas? Foi o direito do consumidor, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Isso porque as empresas usam o marco da internet como desculpa para demorar a retirar essas postagens. Então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Secretaria Nacional do Consumidor abra processos administrativos para apurar as responsabilidades dessas empresas. Isso vai ser feito de forma imediata. A Secretaria também vai pedir relatórios sobre as medidas que as empresas adotam ou vão adotar para combater esses conteúdos violentos. A Senacom também vai pedir que cada rede social avalie os riscos sistêmicos que surgem a partir da moderação de conteúdo. Isso porque são as próprias redes sociais, através de algoritmos, que recomendam aos usuários os conteúdos que são publicados. As punições às redes sociais que descumprirem essas determinações vão desde multa, que pode chegar a 12 milhões de reais, até mesmo a suspensão dessas plataformas. O ministro disse que a suspensão é uma medida grave que o governo não deseja, mas que ela vai ser aplicada, se for preciso, para proteger as crianças. Vamos ouvir o que ele disse. Por que nós resolvemos fazer isso? Em face da gravidade da lesão ao direito à vida e à paz das famílias. Uma criança, vale mais do que todos os termos de uso de todas as plataformas. E nós precisamos de uma normatividade proporcionalmente mais rígida, a fim de garantir que nós tenhamos a cessação dessa prática nociva por intermédio da internet, por intermédio das redes sociais, porque esse tem sido o local em que se estrutura o cometimento desses crimes. Já na esfera criminal, as plataformas serão obrigadas a compartilhar com os delegados de polícia os dados que permitam a identificação de usuários e também de computadores e impedir a criação de novos perfis em que já foram detectadas atividades ilegais de apologia a crimes contra escolas. O ministro ainda anunciou que amanhã vai publicar um edital no valor de 100 milhões de reais para que estados e municípios reforcem a segurança nas escolas. E esse edital vai ser especificamente para reforçar as guardas municipais. Eu volto com vocês. Obrigado, Maria. No Ceará, 2 alunas de 9 anos ficaram feridas depois de serem atacadas por um estudante da mesma escola na zona rural da cidade de Farias Brito, no interior do estado.
Segundo a prefeitura da cidade, as vítimas foram atingidas por um objeto cortante. Uma delas foi transferida para um hospital em outra cidade da região. O estado é estável. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará confirmou que o agressor é um adolescente de 14 anos que foi detido pela polícia. O governo de Minas Gerais anunciou diversas medidas de prevenção e reforço da segurança nas escolas do estado. Em todo o país, as autoridades estão preocupadas com a onda de notícias falsas sobre ameaças de ataques a instituições de ensino. O grande número de informações falsas divulgadas nas redes sociais tem deixado pais, alunos e professores assustados. A gente fica com medo porque qualquer hora pode aparecer um. Em Minas Gerais, o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público vai investigar uma mensagem que causou pânico no último fim de semana. A publicação anônima fala sobre possíveis atentados que aconteceriam em escolas de dezenas de cidades. Em um intervalo de apenas 10 horas, a postagem teve 61 mil curtidas e 18 mil comentários. A gente teve notícia que tem prints de telefone aí dos meninos dizendo de um massacre que ia acontecer na praça. E aí a gente fica preocupado, porque a gente está muito próximo disso. Com o avanço das chamadas fake news, o diálogo entre pais e filhos passa a ser ainda mais importante. Será que isso é de fato verdade? Será que isso pode realmente acontecer? Vamos dar uma olhada na sua escola, o que a escola tem feito para que isso não seja possível de acontecer. Hoje o governo de Minas anunciou diversas medidas para reforçar a segurança nas escolas. Uma das novidades vai entrar em vigor na próxima semana. O acesso aos prédios escolares será controlado e qualquer visitante terá que se identificar. Tivemos realmente uma queda na frequência, o que é normal, e eu faço esse apelo aí. Envie o seu aluno para a escola, ele precisa aprender e as escolas estão com a segurança reforçada. A Polícia Militar ganhou 127 novas viaturas para fortalecimento da rede de proteção às unidades de ensino. O policial militar que fazia as visitas preventivas também com foco nessa mobilização, agora ele está tratando como prioridade a articulação com os professores, a articulação com os diretores. Na semana passada, o governo federal criou um canal exclusivo de denúncias de casos suspeitos de ataques a instituições de ensino no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As informações serão analisadas pelo Laboratório de Operações Cibernéticas, que atua nas investigações sobre crimes virtuais no Brasil. Este advogado esclarece que o país ainda não tem uma legislação específica para punir quem propaga fake news. Quando você espalha que a escola vai ser atacada e tudo, você está causando um pânico desnecessário na população. Isso é uma contravenção penal. Isso, na prática, resulta numa multa no juizado especial criminal. A onda de informações falsas sobre ataques em instituições de ensino começou após os casos de violência registrados em uma escola da capital paulista e em uma creche no interior de Santa Catarina. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, as forças de segurança investigam 4 ameaças registradas nos últimos dias. Nenhuma foi confirmada. Que a gente possa ter calma, aguarde alguns dias, que isso tudo vai se acalmar dentro de você e você vai voltar à sua vida normal, com segurança. O depoimento da ex-jogadora de vôlei que agrediu 2 entregadores no Rio de Janeiro foi adiado. Sandra Matias Correia era esperada hoje na delegacia, mas apresentou atestado médico. O advogado de Sandra Matias Correia de Sá esteve na delegacia para justificar a ausência da cliente. Após entregar aos policiais um atestado médico, ele não quis dar entrevistas, mas revelou o motivo do pedido. Ela tem várias lesões. Quem? Pouco depois, o advogado do condomínio onde Sandra mora, em São Conrado, na Zona Sul, esteve na delegacia para entregar imagens do circuito de segurança. Ele contou que os moradores notificaram a administradora do imóvel alugado por Sandra para que ela seja expulsa. Providência no sentido de tirá-la do edifício. O caso repercutiu também na vida profissional de Sandra. Hoje, a Prefeitura do Rio anunciou que a renovação da licença da escolinha de vôlei de praia da qual ela é sócia foi suspensa e só será retomada quando os fatos forem esclarecidos. No fim de semana, Sandra foi flagrada agredindo 2 entregadores com tapas e chutes em frente ao prédio onde mora. Não agride. Para. Ela ainda usou a coleira do cachorro como chicote. Tira a mão de mim, mulher. Nem animal é tratado desse jeito, entendeu? Qual o direito que ela tem? Porque ela paga um IPTU
no São Conrado, ela paga os impostos dela? Ótimo, eu também pago. Não é porque eu moro na comunidade que eu não pago os meus impostos. O entregador ainda não prestou depoimento. O advogado dele disse que a polícia quer ouvir 2 testemunhas-chave que podem mudar o rumo da investigação. Ele teve um xingamento específico condizente com a raça, com a cor dele. Então, só que a doutora quer ouvir primeiro essas testemunhas só para ter uma base mais sólida em relação a isso e aí sim mudar a capitulação do procedimento para injúria racial. Ao deixar a delegacia, Max recebeu o apoio da mãe. Você vai sair dessa e de cabeça erguida, porque eu te dei uma boa criação, mesmo morando na favela. Você foi nascido e criado dentro da rocinha, você não tem mau costume, seus irmãos não têm. Eu saía para trabalhar, ficava com fome, trabalhei em obra, lavei roupa, fiz tudo que pude na minha vida para criar vocês. E por isso você tem essa educação de hoje, você tem por causa disso. Tem caráter, né? Voltamos em 30 segundos. A Receita Federal vai acabar com a isenção de imposto para compras internacionais de até $50 entre pessoas físicas. O alvo são as gigantes chinesas de comércio online, como Shopee, Shein e AliExpress. A medida é uma tentativa de combater a sonegação de impostos no comércio eletrônico. Encomendas de até $50 enviadas do exterior por pessoas físicas isentas do pagamento de tributos serão taxadas. Segundo a Receita Federal, a regra da isenção tem sido usada indevidamente por pessoas jurídicas. Existe uma limitação de $50, né? Então algumas dessas empresas, quando somente questão de vestuário, elas, mesmo que você ultrapassasse essas cotas, ela fazia em vez de ela mandar uma remessa única, ela fazia 3 remessas e dividiria praticamente esse custo para, de uma certa forma, burlar essa questão dos $50. Então, vamos dizer assim, você fazia uma compra praticamente de $100 e ela mandava 2 pacotes praticamente com $50, ou que estaria dentro da taxa de isenção. A Receita Federal vai disponibilizar um sistema eletrônico para as empresas registrarem informações completas e antecipadas sobre o envio, com identificação do exportador e do importador. As transportadoras também terão que dar mais detalhes sobre a mercadoria. As encomendas com subfaturamento ou informações incompletas só serão liberadas com o pagamento de multa. A ação faz parte do pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e viabilizar as metas do novo arcabouço fiscal. Ainda de acordo com a Receita, a legislação atual não está preparada para os grandes volumes de produtos que chegam ao país. No ano passado, entraram no Brasil cerca de 170 milhões de encomendas, uma média de 465 mil por dia. Para esse ano, a expectativa é alcançar 200 milhões. Com a mudança na regra, os itens importados podem ficar mais caros, já que as empresas devem repassar os tributos ao consumidor. Tem muitas empresas de lojas físicas que acabam competindo com essas lojas virtuais que não têm que pagar esse imposto e acaba que saem mais prejudicadas. Então é complicado dizer, porque para eles seria até que benéfico por diminuir um pouco dessa competição, mas para a gente é ruim, porque tem que pagar mais imposto. Tudo na legalidade está melhor, entendeu? Contando que não seja muito caro, né, pra gente. Se ficar algo coerente com o que a gente está comprando, né, tá ótimo. Por outro lado, a Receita afirma que a compra vai chegar mais rápido ao cliente. As mercadorias serão liberadas imediatamente quando a empresa prestar as declarações corretas de forma antecipada, acelerando o trâmite dos produtos na alfândega. Então, eu acredito que com esse novo procedimento fica muito mais transparente, até na questão de própria opção. Se eu compro ou não esse determinado produto pela questão do preço. O volume de vendas do comércio varejista no Brasil subiu 3,8% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado. É a maior variação para o mês em 23 anos. Já em relação a janeiro de 2022, o crescimento foi de 2,6%, sexto resultado positivo seguido. 7 das 8 atividades pesquisadas registraram crescimento em janeiro, com destaque para o setor de tecidos, vestuário e calçados, que cresceu 27,9% após 4 meses em queda. A inflação nos Estados Unidos subiu 0,1% em março, em comparação com fevereiro, e atingiu 5% no acumulado dos últimos 12 meses até março. É o menor nível em 2 anos. A inflação veio abaixo das projeções
e, segundo economistas, pode levar o Federal Reserve, o Banco Central americano, a interromper o ciclo de elevação dos juros. O mercado brasileiro reagiu positivamente. O dólar encerrou o dia cotado abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez em 10 meses. A moeda americana caiu 1,31% e está cotada em R$ 4,94. A queda da inflação no Brasil e nos Estados Unidos é o tema de hoje do Faça as Contas, com Salete Lemos. Olá, boa noite. Boas notícias no dia a dia da nossa economia. Destaque para os preços que perdem força aqui e lá fora. Você acompanhou aí a queda da inflação nos Estados Unidos, que por sua vez confirmou a queda de preços no Brasil, IPCA, divulgado ontem. E isso animou não só nós consumidores, mas também os negócios do mercado financeiro, bolsa e dólar. As atenções agora se voltam para a taxa de juro. No Brasil, os preços são acompanhados de perto pelo Banco Central. Se mostrou otimista, sim, mas não exatamente com a queda do IPCA, mas principalmente com a queda no índice de difusão, o que significa que a alta de preços de um produto não está sendo repassada para outros. Em vez de uma salada de alface, por exemplo, você pode fazer uma salada com tomate e com pepino. Você tem a opção de escolha, não é? Isso é índice de difusão. A queda de inflação aqui e nos Estados Unidos fez aumentar a expectativa de queda na taxa de juro, claro. É uma situação que favorece investimentos em bolsa e principalmente o investimento estrangeiro que chega ao Brasil. E aí você tem pressão de queda no dólar. Mas atenção, nada garante que essas expectativas mais favoráveis se confirmem. O que quer dizer que consumidores e investidores devem continuar atentos. Os bancos centrais daqui e de lá já alertaram que a queda dos juros não é para já, não é para agora, ok? Então, calma. Destaque também para essa coisa de venda no varejo, hein? Nos indicadores de varejo ampliado, nós não tivemos alta. E aí, destaque para construção civil e automóveis. São dois setores que estão patinando. Não é à toa que a indústria automobilística apresentou agora uma proposta de utilização do fundo de garantia para a compra de veículos. É um assunto que está sendo aí levantado pela indústria automobilística, mas que o ministro do Trabalho não gostou e já disse isso. O governo federal bloqueou o pagamento do Bolsa Família para 1.200.000 pessoas. O objetivo é verificar inconsistência nos cadastros. Esses beneficiários moram sozinhos. Fazem parte das chamadas famílias unipessoais e entraram no cadastro do governo federal no segundo semestre do ano passado. Quando a gente encontra uma situação em que, por exemplo, a renda não bate, tem alguma irregularidade, aí é feito um bloqueio. Um bloqueio não é um corte, um bloqueio é uma oportunidade para que a pessoa, no agendamento, no centro de referência da assistência social, possa ali apresentar sua justificativa. Apresentou, está resolvido, desbloqueia, segue os pagamentos. Quem teve o pagamento bloqueado agora em abril tem 60 dias para procurar o posto de atendimento e atualizar as informações do cadastro único. Se comprovar que preenche os requisitos, a pessoa vai receber inclusive as parcelas bloqueadas. Em caso de irregularidade, a pessoa perde o benefício. Cada vez mais nós queremos fortalecer o cadastro único para que nós tenhamos as famílias realmente tendo acesso a esse grande programa que é o Bolsa Família. Mas nós queremos realmente quem precise estar dentro dele. Além dos bloqueios, o governo federal, em parceria com estados e municípios, está fazendo uma busca ativa das pessoas que precisam do Bolsa Família e não estão cadastradas. Não tem como eu deixar as crianças só, né? Aí fica melhor e não tem transporte. Muito bom vir fazer a visita, eu nem esperava. O governo está capacitando profissionais de assistência social. São eles que visitam as famílias para identificar as principais necessidades. Este mês, 113 mil novas famílias entraram para o programa de transferência de renda.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o cadastro único estava praticamente parado e, por isso, foi necessário um investimento emergencial. Que transferiu 190 milhões de reais a municípios, mais 9 milhões e meio de reais aos estados, para retomar as ações de busca ativa e também qualificar o cadastro único. A gente sabe que o cadastro único está com muitos erros e esse recurso visa também a correção. Ou seja, são dois eixos, um eixo de correção e o outro eixo de inclusão de quem precisa estar dentro do cadastro e acessar as políticas públicas. E Kennedy Alencar analisa a importância da viagem de Lula à China. Depois de visitar a Argentina, Uruguai e Estados Unidos, o presidente Lula mostra agora o arcabouço da sua política externa com a viagem que faz à China. Com a Argentina e o Uruguai, fortaleceu o Mercosul. Nos Estados Unidos, normalizou uma relação que havia esfriado com o apoio de Jair Bolsonaro às mentiras de que Donald Trump tinha derrotado Joe Biden. Lula foi reativar a relação entre Brasília e Washington. Agora, na China, Lula também busca consertar erros cometidos por seu antecessor com o nosso maior parceiro comercial. Bolsonaro, por exemplo, hostilizou os chineses durante a pandemia com seu negacionismo científico e as suas teorias conspiratórias. A visita à China tem dois grandes eixos. O primeiro é aumentar o já elevado grau de comércio bilateral. Na prática, Lula quer vender mais produtos para a China, mas produtos industrializados, de maior valor agregado, como aviões, e não apenas commodities como carne e soja. O brasileiro também espera um incremento de investimentos produtivos da China no Brasil. A chinesa BID vai assumir a operação que a americana Ford abandonou lá na Bahia. O segundo grande eixo é o geopolítico. O presidente brasileiro espera voltar de Pequim com um avanço concreto num plano de paz para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Lula busca reinserir o Brasil nas grandes questões globais, atuando de forma pendular entre as duas grandes superpotências do século XXI, os Estados Unidos de um lado e a China de outro. Ou seja, o Brasil volta a atuar como gente grande no cenário global e abandona o complexo de vira-latas da fracassada política externa de Jair Bolsonaro. A gente volta já já. A Polícia Federal ouviu hoje o depoimento de 80 militares do Exército sobre os ataques golpistas do dia 8 de janeiro. O repórter Igor Damasceno, direto de Brasília, tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Por que esses militares foram intimados pela Polícia Federal? Augusto, porque eles são investigados por suposta omissão e até participação dos ataques do dia 8 de janeiro, mais precisamente na invasão aqui no Palácio do Planalto, viu? Boa noite para você, para a Amanda, também para todos que nos acompanham. Entre os depoentes estão o ex-chefe do Batalhão da Guarda Presidencial, o Jorge Fernandes da Hora, e o ex-chefe do Comando Militar do Planalto, o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Inclusive, a exoneração dele foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Todos foram intimados após denúncias de que a Guarda do Planalto teria facilitado a ação dos extremistas e dificultado a ação da polícia aqui no prédio do Palácio do Planalto. A PF montou um esquema especial para realizar as oitivas. 50 delegados foram escalados para ouvir os depoimentos. De acordo com o Exército, todos os militares foram ouvidos na condição de testemunhas. A Polícia Federal colhe os depoimentos por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente lembra que em fevereiro ele determinou que as investigações contra esses militares ocorreriam e fossem anexadas no inquérito dos atos antidemocráticos, que tramita ali na Suprema Corte. Os depoimentos foram colhidos na Academia da Polícia Federal, fica bem longe daqui do centro de Brasília, isso para evitar tumultos. Mesmo assim, houve movimentações bastante intensas ali no local, viu? Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, negociou a formação do maior bloco parlamentar que já existiu no Congresso. O grupo é uma demonstração de força para a negociação de futuros projetos na casa. 175 deputados. Essa é a quantidade de parlamentares que, a partir de agora, participam do maior bloco do Congresso Nacional. O grupo reúne 9 partidos: PP, União Brasil, Patriota, Cidadania, Solidariedade, PSDB, PDT, PSB e Avante. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, foi quem articulou a adesão dos partidos.
Nos bastidores, a avaliação é que criar esse grupo é uma resposta a um outro bloco formado por 142 parlamentares e expõe a disputa pelo poder no chamado Centrão. O blocão, articulado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ter, por exemplo, prioridade na indicação para colegiados, como as comissões mistas para análise das medidas provisórias, o que dá a esses partidos mais força nas negociações com o governo federal. O PT, partido do presidente Lula, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, não participam de nenhum dos dois grupos. Segundo o presidente do bloco, Felipe Carreiras, a maior parte dos parlamentares está alinhada com o governo federal. É um bloco que vai procurar ajudar ao presidente Lula a pavimentar governabilidade e ter uma base sólida aqui na Câmara. Os blocos parlamentares são uma espécie de parceria entre partidos, que passam a ter uma única liderança. Nos próximos 2 meses, o novo bloco será presidido pelo deputado Felipe Carreiras, atual líder do PSB na Câmara. Depois, será a vez de Elmar Nascimento, do União Brasil. Decidimos que esse colegiado tomará as decisões e que será coordenado por um rodízio de líderes a ser iniciado por líderes experientes, compromissados com essa casa e que estão mais afinados com o governo no sentido de que as pautas prioritárias do nosso país, que se constituem as medidas provisórias que estão aí em tramitação e alguns projetos de lei com urgência constitucional, sejam tocados por essas pessoas. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região absolveu o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, das acusações na Operação Boca de Lobo, uma das fases da Lava Jato. Em primeira instância, Pezão foi condenado a quase 99 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a denúncia, ele recebeu propina entre os anos de 2007 e 2014, quando era vice-governador e secretário de obras de Sérgio Cabral. Pezão chegou a ser preso em novembro de 2018, mas foi solto em dezembro do ano seguinte. Vamos a uma rápida pausa, já voltamos com muito mais informações para você. A cidade de São Paulo registrou o maior número de pessoas com dengue em 7 anos. Os dados são da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do município, que começou a instalar um equipamento que serve como armadilha contra o mosquito nas regiões com maior incidência de casos. Dona Maria recebeu cedinho a visita dos agentes de endemias. Os profissionais instalaram a armadilha debaixo do tanque de lavar roupas. Estou bem mais tranquila agora. Eu sempre fico preocupada com água parada, sempre estou derramando água do cachorro, lavando, trocando, por causa disso, né? O equipamento também foi colocado na casa da Dona Maria Severina. Tem que ter muito cuidado, porque a dengue também mata também, né? Essa armadilha, a gente tem nela uma redinha que é impregnada com larvicida biológico. Então, o mosquito, ao pousar nessa redinha, ele gruda nas suas patinhas esse inseticida e conforme ele vai para outros criadouros, né, colocar de novo os ovos, ele vai contaminando os outros criadouros. Além dela ter esse dispositivo de disseminação do inseticida, ela também é atrativa para o mosquito. Só em São Paulo, de janeiro até o dia 10 de abril, foram 3.190 casos confirmados da doença. O índice é 52% maior que igual ao período do ano passado, quando foram registrados pouco mais de 2.100 casos. A Prefeitura de São Paulo ainda estuda o motivo para a alta de casos neste ano. Para tentar reduzir os números, a Coordenadoria de Vigilância e Saúde do município pretende instalar 20 mil armadilhas de autodisseminação de larvicidas. É uma tecnologia registrada na Anvisa, na Organização Mundial de Saúde, que já é utilizado em mais de 40 países. Tem aqui todo um QR Code que os agentes de saúde pegam aqui os dados e faz o monitoramento por um software, uma visitação nas residências que estão com as armadilhas de 30 em 30 dias para a gente monitorar, ver quantos insetos, repor aqui o produto. Portanto, uma tecnologia muito importante que a Prefeitura coloca à disposição da cidade para a gente melhorar a questão do controle da dengue. E o Rede TV News volta já. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse hoje que o Brasil precisa fazer um esforço para ampliar o comércio com países vizinhos.
Geraldo Alckmin participou de um fórum promovido pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. O presidente fez um comparativo entre as regiões e afirmou que o Brasil ainda negocia pouco na América Latina. Segundo o Alckmin, metade do comércio feito por Estados Unidos, México e Canadá ocorre entre eles. Na União Europeia, esse número é 60% e na Ásia, 70%. Na América Latina, os negócios internos somam apenas 26%. Alckmin também falou da viagem de Lula à China. Ele lembrou que o Brasil é o 4º país do mundo a receber investimentos chineses e tem condições para melhorar essa posição. E pode crescer muito. E é o maior parceiro comercial do Brasil. Na carne, 60% da exportação da carne é para a China. Soja, minério de ferro e até avião. Há uma expectativa muito positiva de compra de aviões fabricados no Brasil. Alckmin também destacou a reforma tributária e o arcabouço fiscal como ferramentas importantes para a infraestrutura. Segundo ele, a nova regra fiscal é inteligente porque controla os gastos públicos sem impedir os investimentos. Nós tínhamos um modelo, talvez até bem intencionado, mas que no fundo acabava com investimento. Na prática é investimento zero. Olha, não é possível um país crescer sem investimento. É ele que atrai mais investimentos e melhora a competitividade. E especialmente infraestrutura. Na saída, ao falar para jornalistas, o presidente comentou a importância da queda da inflação para reduzir os juros. O IPC no mês de março ficou em 0,71%, abaixo da expectativa, que era de 0,79%. A queda da inflação ela é muito importante. E aí ela ajudará na política monetária, que é a redução do custo do dinheiro, porque esse é um fator fundamental para a atividade econômica. O Brasil deixou de recomendar o uso das vacinas da AstraZeneca e da Janssen contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, os imunizantes, apesar de eficazes contra a doença, aumentam os riscos de trombose. De acordo com o órgão, 98 casos foram registrados até setembro do ano passado. Quem tomou uma das vacinas, no entanto, não precisa se preocupar, já que a trombose se desenvolve poucos dias após a aplicação dos imunizantes. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia. Boa noite.